Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Eu que sou privilegiado de estar aqui com os irmãos, eu queria poder sair todo domingo, mas o meu chamado é maior do que isso, bispo. Cuidar de gente é bom demais. O bispo sabe disso melhor do que ninguém. Há mais tempo que eu, só um pouquinho, né, bispo? Só um pouquinho mais de tempo. Mas é um privilégio estar aqui. Eu trago sempre alguns materiais comigo. Tem alguém fazendo aniversário hoje? Essa semana eu sei que a pastora fez. Acabaram de falar. Cadê a pastora? Vem cá, pastora, deixa eu te dar um presente. Aqui fica mais fácil. Deixa eu chegar até ela. Esse é o primeiro CD, o CD Seu Tempo. Deus te abençoe. E o segundo saiu agora. Tem um mês e pouquinho, que é o Tempo a Sós com Deus. O nome do meu programa na Luz TV. Acabei pondo o nome do CD. E o Senhor tem me levado a alguns lugares para adorar, Bispo Ronaldo, semana passada nós conversamos rapidinho, e ele me falando que o Ministério Luz para os Povos já teve uma unção de adoração tão forte, e nós temos orado para resgatar isso, nós temos orado para trazer isso de volta, porque houve um tempo, eu não sei se todos os irmãos sabem, que a Luz para os Povos teve um ministério chamado Diante do Trono, e esse ministério se desfez, por motivos que não precisamos citar, e Deus parece que pegou aquela unção naquela época e levou para Belo Horizonte. Mas há um tempo atrás eu falei, Senhor, nós vamos trazer isso de volta, é com oração, é com jejum e adorando o Senhor. E nós começamos a fazer 12 horas de adoração em diversos lugares diferentes, para atrair a presença do Senhor mesmo, para ensinar o povo a adorar. Mas é muito bom. Eu sei que os irmãos aqui são uma igreja de adoradores, amém? Glória a Deus. Bom, eu sou muito privilegiado de poder pregar a palavra de Deus. Eu me converti aos 18 anos. Eu era músico, cantor secular, cantava na noite. E Jesus me alcançou de um jeito tão esquisito que eu chutei tudo. Estava para gravar um CD e eu chutei tudo. Falei, não quero isso mais. Meu negócio agora é Jesus. Meus primos falaram que eu estava ficando doido, que eu tinha feito lavagem cerebral em mim. Eu falei, não foi só cerebral não, lavar tudo. Porque o sangue de Jesus me lavou totalmente. Eu não volto para essa vida mais. E isso fez 14 anos, graças a Deus. Eu sempre fui muito radical. Se você conversar comigo sobre adoração, eu sou extremista. Se eu fosse um islâmico, eu acho que eu já tinha explodido um avião ou algum lugar. Eu sou xiita, eu sou radical mesmo. E isso é muito bom, porque hoje em dia a coisa está tão light, virou moda ser cristão, né? Virou moda ser evangélico. Vou falar, ser evangélico está na moda. Só que ser cristão de verdade, infelizmente, é uma coisa antiga que muita gente ainda não segue. Então eu quero conversar com os irmãos um pouquinho essa noite sobre as escolhas que nós fazemos na vida. Eu sempre fui péssimo em futebol. Eu gosto de futebol, mas assim, meu negócio é com as patas de cima. Eu joguei voleibol há muitos anos. Mas eu ia jogar futebol, eu não sou que espereba não, mas eu sempre chutei mal. E assim era quando eu ia fazer prova, assim era quando eu ia escolher alguma coisa, eu sempre escolhi errado. Sabe aquele negócio, você tem V ou F numa prova? Eu sempre marquei assim, eu acho que é V, era F. Eu sempre errei, eu sou péssimo de chute. E sempre foi assim. Mas o que você está vivendo hoje são coisas que você plantou, que você semeou, talvez há 1 ano atrás, 10 anos atrás. E aquilo que você vai viver amanhã, talvez você está semeando hoje, ou você semeou já há algum tempo. Porque a nossa vida é cheia de escolhas. Mas para nós chegarmos mesmo na linha de chegada, nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Quando eu lembro do livro de Hebreus, no capítulo 12, fala que tem uma multidão de testemunhas nos observando. E os comentaristas das Bíblias falam assim, essa multidão de testemunhas são os anjos. Outros falam são os demônios. Outros falam são os testemunhos daqueles que já morreram e eram cristãos. Mas eu enxergo dessa forma também, e eu fico pensando assim, essa multidão de testemunhas são as pessoas que estão ao nosso redor. O nosso testemunho vai converter muita gente ainda, mas o nosso testemunho vai fazer muita gente não vir para a igreja. Eu conheço muitas pessoas que o testemunho delas era melhor dizer que era macumbeiro, era melhor dizer que era qualquer outra coisa, porque o testemunho da pessoa é tão ruim. Isso eu escolha. Você escolhe ser cristão, você escolhe eu estar aqui hoje, você escolheu a roupa que você ia vestir.
Você olhou lá no seu guarda-roupa, igual eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha uma calça jeans. E ela não podia sujar, porque as calças de hoje dá para virar do avesso, dá para usar. Tem essas calças com elastano, né? Mas naquela época não dava. Mas assim, você com certeza olhou para o seu guarda-roupa e falou assim, olha, eu quero essa roupa, eu quero essa, eu não quero essa. Mas, de todas as escolhas que nós fazemos, nós escolhemos coisas boas e coisas ruins. Você escolheu mal, a tendência é você ter uma consequência ruim. Mas, quando eu olho para esse texto, que nós vamos ler daqui a pouco, eu fico pensando assim, quando nós escolhemos errado, e nós sofremos a consequência daquilo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então tudo coopera para o nosso bem, amém? Os irmãos entendem isso? Mas, Jesus já prometeu que mandaria para nós aflições, então Ele enviou o Consolador e não o animador de festa. Os irmãos estão entendendo? Então é muito sério isso, porque tem gente que às vezes começa a passar uma luta, aí deixa de vir na igreja, reclama da vida, e chama o pastor e tal. Irmãos, eu sou pastor de igreja local também, eu sirvo a igreja no Vale dos Sonhos. Vale dos Sonhos é o último bairro saindo. Quando eu fui enviado para lá, eu podia até ter reclamado. Não tinha nem asfalto, gente. Lá era terrível, para subir de carro lá, o meu carro, a primeira vez que eu fui, ele patinou assim, ó. Eu aprendi a fazer rali lá. E era aquela lama que escorregava demais. E eu nunca reclamei, porque eu sabia que Jesus havia me levado para lá. E eu não reclamo, até cheguei um pouquinho atrasado, porque eu comecei o culto e saí correndo. Meu irmão estava ministrando no meu lugar, minha esposa vai pregar. Mas eu quero dizer para os irmãos que até isso, eu escolhi estar aqui. Eu escolhi estar com os irmãos, e você escolheu estar aqui também. Você escolhe com quem você vai andar, você escolhe seu discipulador, você escolhe se você vai para a célula ou não, mas tudo isso tem uma repercussão. Tanto no reino natural como no reino espiritual. Se eu não me alimento espiritualmente, eu vou morrer. Se eu não me alimento naturalmente, eu também vou morrer. Então é muito sério. Mas, quando nós pensamos em algumas coisas, eu fico pensando que tudo que acontece na nossa vida forma a nossa identidade. E a nossa identidade tem que ser em Cristo. Nós temos que estar em Cristo. Mas nós nascemos com a identidade de Adão, do primeiro Adão. Eu estou com a filha, minha filha vai fazer 11 meses semana que vem. E minha filha, assim, eu sou suspeito, para mim não tem filhote mais lindo na floresta. Eu acho ela linda demais, eu fico babando. Mas ela já tem uma natureza terrível. Hoje ela fez um negócio errado, eu falei, não pode. Ela olhou para mim e disse... Ela fez biquinho, eu falei, mas é mala, gente. Está fazendo coisa errada, mas quer comover o nosso coração. Eu falei, Senhor, que eu nunca caia nessa armadilha. Eu acho que todo pai acaba caindo, né? O filho faz biquinho, faz manha, e o pai acaba fazendo. Porque existe uma natureza adâmica, mas nós temos que decidir ter a natureza de Cristo em nós. E quando eu estava citando o texto de Hebreus, quando eu olho para aquele texto da multidão de testemunhas, a Bíblia fala que eu preciso olhar para o autor e consumador da minha fé. Mas onde é que ele está? Na linha de chegada. E estar Jesus na linha de chegada é eu olhar para frente. Se eu olhar para os lados, eu vou ver gente pecando, eu vou ver gente errando, eu vou ver pessoas fazendo coisa errada. Semana passada eu encontrei um jovem, ele não vai na igreja não, lá tem muita coisa errada. Eu falei, o dia que você encontrar uma perfeita, não vai para lá, porque você vai estragar ela. É verdade, porque nós somos imperfeitos, nós nascemos imperfeitos, nós nascemos no pecado, e se nós não entregarmos a vida a Jesus, nós vamos morrer em pecado. Então é muito sério você entregar a sua vida. Então você escolhe a quem servir, você escolhe se entregar totalmente, você escolhe aceitar que Jesus existe ou não, que Ele existe para você, como nós cantamos, que Ele é real. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 9, para nós meditarmos no texto. Mateus capítulo 9, verso 27. E à medida que você encontrar o texto, fique de pé, por favor. Mateus capítulo 9, verso 27. Lógico, se você puder. Outro dia eu falei, irmãos, fiquem de pé. Minha esposa com a neném no colo. Eu falei, amor, você se quiser. É complicado. Mateus capítulo 9, verso 27. Quem encontrou, diga amém. Esse texto vai mostrar para nós dois parâmetros sobre a pessoa de Jesus. Vamos lá. Mateus capítulo 9, verso 27 diz assim: E partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi, tem misericórdia de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus lhes disse: Vocês creem que eu posso fazer isso? E eles disseram: Sim, Senhor, nós cremos. Então tocou os olhos deles, dizendo: Seja feito segundo a vossa fé. E os olhos deles se abriram. E Jesus os ameaçou, dizendo: Olha que ninguém saiba. E foi o que aconteceu, né? Eles não contaram para ninguém, né? Não.
Verso 31. Mas tendo ele saído, divulgaram a fama por toda a terra. Verso 32. E havendo ele se retirado, trouxeram um homem mudo, endemoniado, e expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu coisa em Israel. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Vamos orar? Feche os seus olhos. Espírito Santo, quero te agradecer pela tua presença desde o começo, Senhor, desde que pisei aqui dentro, Senhor, a tua presença é real nesse lugar. Eu sei que o Senhor tem uma obra a fazer nesse lugar, o Senhor que começou a boa obra, o Senhor ainda não terminou. Eu sei que existem tantas pessoas que nós podemos fazer, que nós podemos ir atrás, mas Pai, em nome de Jesus, gere-se em nós, gera essa vontade de escolher servir o Senhor, de escolher estar com o Senhor. Pai, obrigado por cada irmão que escolheu estar aqui hoje, que o Senhor fale através de mim, Senhor, que não seja a minha boca, mas a tua boca que fale ao coração de cada um. Eu peço isso a ti em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Irmãos, você já viu que as pessoas acham o que querem de qualquer assunto? Tem gente que acha. Outro dia um jovem bonitão lá chegou em mim, pastor, eu me acho feio demais. Eu falei, rapaz, tu é bonito, você é gente boa, você é crente, para com isso. E os feios não estão nem aí, né? O cara é bonito, você acha feio, porque na realidade a pessoa escolhe se achar bonito ou não. Você escolhe se vestir bem ou não, você escolhe pôr uma roupa bonita ou uma roupa indecente, seja o que for, nós escolhemos. Mas o que eu acho mais engraçado é que nós podemos acreditar em qualquer coisa. Tem gente que acredita em Papai Noel. O maior vilanovense que eu conheci na face da terra era meu avô, que faleceu. Meu avô tem 8 anos que ele morreu. Vilanovense mais doente que eu conheci na face da terra. Meu avô, ele passava mal o dia que o Vila perdia. Ele passava mal. Se fosse no tempo de hoje, ele estava ruim, né? A coisa não anda muito bem. Mas graças a Deus subiu, né? Mas eu lembro que eu descobri que o Papai Noel não existia, porque meu avô vestia de Papai Noel, e ele só usava cueca vermelha. E eu vi o Papai Noel baixando para pegar o presente, e via a cueca vermelha. Eu falei, gente, é meu avô. Mas tem gente que acredita. Outro dia eu vi um jovem falando, não, mas eu acredito, ele mora no Polo Norte. Eu falei, cara, pelo amor de Deus. Tem gente que acredita em coelhinho da paz. Gente, coelho nem ovo bota. É um absurdo uma coisa dessa, mas as pessoas resolvem acreditar. Tem gente que gosta das comidas mais loucas. Tem gente que gosta de banana enrolada com presunto, gente. Tem gente que gosta de piqui. Eu sabia. Os irmãos sabiam que piqui é maldição do Éden? Gênesis capítulo 3, verso 18, fala que sobre espinhos e abrolhos comerás. Foi maldição que Deus lançou sobre Adão. Não tinha espinho na terra até então. Agora pensa comigo, dá uma mordida no piqui, igual você morde um sonho de valsa. Não vai dar certo, né? Então, eu não gosto de piqui nem amarrado. Minha esposa gosta, larga para lá. Mas a pessoa gosta, o problema é dela. Amém? Cada um escolhe o que vai gostar. E ninguém pode achar que isso é loucura. Mas irmãos, tem gente que come escorpião frito. Quem tem coragem de comer escorpião frito aí? Quem tem coragem? Levanta a mão, só para eu ver. Quem já comeu? Alguém já comeu aqui? Não? Em Singapura, isso é muito comum. Quer ver outro exemplo? Farofa de formiga. Eu sei que tem gente que já comeu tanajura. Quem já comeu? Eu estou falando, né? Mas farofa de formiga é um negócio muito comum no sudeste do país. O povo come, mas tudo bem. Morcego na caçarola, gente. Tem gente que come morcego. Eu achei que era só o Ozzy Osbourne que comia morcego. Mas, gente, pelo amor de Deus, morcego, não tem lógica uma coisa dessa. Sopa de cachorro. Eu tenho uma cadela que ela é tão grande que dá para fazer sopa para todo mundo aqui. Mas eu, particularmente, não tenho coragem de fazer, não. Cérebro de macaco. Na África é muito comum, o povo come, que tem gosto de tutano de boi. Mas eu fico pensando assim, as pessoas podem gostar do que quiser. Pode gostar de futebol. Tem gente que torce para o Corinthians, gente. Vê se pode uma coisa aí, tá vendo? Aí, ninguém é perfeito. É assim. Mas eu fico pensando assim, tem gente que gosta do que não presta. Vou dar um exemplo. Outro dia, eu passei para lavar o carro num lugar ali, perto da rodoviária. Um lava rápido lá, passei, estacionei o carro. De repente eu vi um rapazinho que frequentou a igreja há muito tempo atrás, acendendo um cachimbo de crack. E eu fiquei muito triste com aquilo. Eu falei, gente, mas como é que pode um cidadão gostar de uma coisa que não presta para ele?
Mas tem gente que gosta, tem cara que não consegue largar aquilo. Há pouco tempo teve uma marcha da maconha em Belo Horizonte, o povo fazendo protesto. Foi aprovado agora em alguns países, no Uruguai foi aprovado, mas aqui no Brasil, em nome de Jesus, nunca vai aprovar. Porque pensa a confusão que vai ficar. Mas o povo lá de Belo Horizonte fizeram uma marcha com uns 300 homens gritando: ei, polícia, maconha é uma delícia. Vê se pode, gente. O cara gostar de maconha, ele está de brincadeira. Depois reclama que os heróis morreram de overdose. Quantas pessoas que gostavam disso já se perderam? Então é muito sério. Mas nós podemos achar qualquer coisa sobre tudo, mas aí vem uma vírgula. Minha esposa, antes de converter, ela usava uma frase: se me faz feliz, Deus aprova. E não é assim. Tem coisa que nos faz feliz, que vai fazer a gente ficar feliz, ficar alegre, ficar contente, mas o Senhor não aprova. Então isso é muito sério. Mas eu fico pensando assim, quando eu olho para algumas circunstâncias, alguém aqui faz direito? Tem alguém que faz faculdade de direito aqui? Tem alguém? Quem já fez direito? Tem alguém que tem algum o bispo já fez. Tem estudante de direito que ele entra na faculdade achando que ele é Deus. Ele sai tendo quase certeza e procurando uma brecha na lei. Médico é a mesma coisa. Médico, ele entra na faculdade, ele tem certeza que ele é Deus. O dia que morre o primeiro paciente da mão dele, ele descobre que ele não é. Aí tem um monte de gente que acha muita coisa. Por exemplo, o Rubinho Barrichello acha que é bom piloto, gente. Ninguém contou para ele que ele não sabe. Ninguém falou para o cara, já mudou de categoria, mudou para Stock Car, agora não dá nada. A Xuxa pensa que faz sucesso com as crianças até hoje. Então todo mundo pensa o que quer, gente. As pessoas pensam o que quiserem, mas aí vem uma vírgula. O que nós pensamos sobre Jesus? Eu divaguei um pouquinho só para você pensar, o que você pensa sobre o Senhor? Esse texto, ele vem mostrar para nós dois parâmetros sobre Jesus. Um mostra a pessoa de Jesus, depois mostra as diferentes reações com relação a Jesus. Bom, a primeira parte aparece dois cegos pedindo socorro. Filho de Davi, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. A melhor coisa que um cristão pode pedir na terra é a misericórdia de Deus. Sabe por quê? Se a misericórdia de Deus não renovar amanhã de manhã, nós estamos tudo frito. Porque as misericórdias do Senhor, ainda bem, se renova a cada manhã. Mas era muito comum a cegueira naquela época. Sabe por quê? As condições sanitárias naquela época eram terríveis. Não tinha pré-natal como existe hoje, da mulher ir no médico todo mês. Se for uma gravidez mais complicada, de 15 em 15 dias, ou de semana em semana. Não existia isso. Então a cegueira era muito comum. E naquela época, às vezes algumas mulheres tinham relação com mais homens, ou o marido tinha relação com outras mulheres fora e dormia com a esposa e transmitia uma doença para a esposa. E quando a criança ia nascer no parto normal, aquela doença que estava no órgão genital pegava nos olhos e as crianças ficavam cegas. Então era muito comum, por isso que a gente vê no Evangelho de João, os discípulos perguntando para Jesus, quem pecou? Ele ou os pais dele? A partir do momento em que eles perguntam isso, eles estão tentando justificar isso aqui. Porque naquela época muitas crianças ficavam cegas logo depois de nascer. Então as condições sanitárias eram terríveis. E hoje esse problema acontece ainda. Tem muita gente cega. Tem gente que você fala, a pessoa não muda de vida. Tenho sido convidado para falar muito para ministros sobre adoração, e eu falo muito sobre isso. Hoje a gente fala algumas coisas, não muda. As pessoas não querem mudança, as pessoas não querem que o Senhor trabalhe o coração delas. E isso é muito sério. Mas hoje eu fico pensando, olhando para a vida desses cegos aqui, eles gritando, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles reconheciam a sua miséria. Um grande problema da sociedade hoje é que tem muito caco de vidro achando que é cerca elétrica. Tem muita gente se achando. Tem muita gente que se acha, e a soberba está no coração da pessoa há anos, e ela acha que aquilo é normal. Ela vê uma pessoa cantando e fala, eu posso fazer melhor. Ela vê uma pessoa pregando, ela fala, eu posso fazer melhor. Ela vê uma pessoa no trabalho, lá ganhando prêmio, e fala, eu sou muito melhor do que aquela pessoa. E esse problema é muito sério. Tem muita gente se achando. Tem uma história, eu gosto muito de fábulas, de histórias. Tem uma história de um homem que, um dia, ele colocou uma placa na porta da casa dele. Sou o melhor lenhador do mundo, me contrate. O cara tem que ser muito altivo para falar que ele é o melhor, né? Mas ele colocou lá, sou o melhor lenhador do mundo. Aí o cara bateu e falou, rapaz, estou precisando de um lenhador. Mas eu queria ver um serviço seu feito, você disse que é o melhor do mundo. Ele falou, o deserto do Saara. O cara falou, rapaz, mas lá é um deserto. Ele falou, agora é. Dizendo que foi ele que cortou tudo. Tem gente que se acha, irmãos.
Tem pessoas que são assim, mas eu fico pensando assim, hoje tem muita gente que se acha e não quer mudança, tem um caráter torto, você vai ver a pessoa não paga direito, é uma pessoa que mente demais, é uma pessoa que faz coisa errada, é marido que trai esposa. Gente, eu casei virgem, e eu nunca estive com a minha esposa pensando em outra mulher, graças a Deus, eu não tenho nada que reclamar disso, eu falo que eu não tenho fantasma na minha vida. Mas eu fico olhando às vezes para a vida de alguns cristãos, eu fico assustado. Eu fico assustado porque tem cristão muito torto, com caráter muito torto. Há pouco tempo, José Saramago escreveu um texto que eu gosto muito de ler algumas crônicas. Ele escreveu um texto que ele falava o seguinte, que um dia um homem chegou nele e falou assim, como é que pode uma pessoa que não tem Jesus ter um caráter tão bom? Aí ele parou, olhou para o cara, sorriu e falou, e como é que pode uma pessoa com Jesus ter um caráter tão mau? Ele deu um nó na cabeça do cara, o cara ficou assim, porque nós temos que pensar que nós temos que ser cartas vivas, mas o nosso exemplo vai mudar a história da nossa família. Quando eu me converti, eu fui muito radical, mas eu fui radical ao extremo, tudo que falava para eu fazer, eu não fazia, eu até fui totalmente sem sabedoria em algumas situações. Mas irmãos, eu fico pensando, hoje, as pessoas que mais me criticaram são as que mais me procuram quando tem problema. Não tem um casamento na minha família agora que não fala para eu celebrar o casamento. Aí eu falo para o povo assim, ó, eu não celebro casamento às vezes uma pessoa está na igreja, a outra não está, eu não vou amaldiçoar a vida de uma pessoa, é complicado. Mas eu fico pensando, nós podemos fazer muito mais do que nós temos feito. Nós podemos ajudar muito mais gente do que nós temos ajudado. Nós podemos falar de Jesus para muito mais pessoas do que temos falado. Então eu fico pensando, até que ponto, sabe, as pessoas hoje não querem ser confrontadas. Outro dia, eu estava falando com os jovens numa igreja, e eu falei que hoje em dia tem uma moda, irmãos, e é tanto no homem como na mulher, de roupa apertada. É roupa embalada a vácuo, gente, parece aquelas carnes embaladas a vácuo que você come no supermercado. Aí eu comecei a falar, falei assim, olha, outro dia uma menina lá na igreja, ela entrou, a roupa dela estava tão apertada, que ela parecia uma pamonha amarrada. Eu chamei minha esposa e falei assim, nós vamos chamar a atenção dela hoje. Eu falei assim, nós vamos chamar a atenção. Aí eu cheguei e falei, filha, quantas pessoas te ajudaram a pôr essa calça? Aí ela falou para mim assim, não, pastor, que é isso? Não, eu falei, não, fala a verdade. Fala a verdade, foram 4 pessoas, eu tenho certeza. Puxou de um lado do outro, e você pulou dentro, soltaram e você saiu andando. Porque amarrado do jeito que está aí, não tem lógica. E eu comentei essa história, brinquei contando essa história, que realmente aconteceu. De repente um senhor saiu com 2 filhas e a esposa embaladas a vácuo. Eu pensei, gostaram tanto do que eu estava pregando que foram buscar mais gente. Só não chegar no final do culto, né? Porque as pessoas não aceitam ser confrontadas. Se o bispo vier aqui, o pastor Eduardo, ou qualquer um dos pastores vier e der uma chamada em você, vou sair da igreja. Espera aí, gente, a igreja é você, como é que você vai sair de você? Você vai morrer? As pessoas hoje, elas acham que se elas ficarem pulando de galho em galho, elas vão resolver a vida, e não resolvem. Porque na realidade a mudança tem que ser aqui. Eu lembro que eu fui confrontado logo que eu converti, eu fiquei muito triste, eu não estava acostumado com aquilo não. Mas eu aprendi uma coisa, quando eu mereço a bronca, a Bíblia fala, repreenda-me o justo, é como um óleo sobre a minha cabeça. Então nós precisamos aprender a ser humildes, a clamar por misericórdia, a pedir socorro. Sabe, nós precisamos pedir socorro, você precisa pedir socorro. Nós, há um tempo atrás, o pastor Eibe pregou uma mensagem lá em Caldas, maravilhosa, falando que nós temos que aprender a confessar a tentação, e temos mesmo. O problema é que hoje, os jovens chegam na gente, as pessoas, chegam já contando o pecado. Ao invés de falar assim, pastor, estou com vontade de pecar, põe a mão na minha cabeça. Outro dia um jovem me ligou, pastor, se o senhor não orar comigo, eu vou pegar minha namorada. Eu falei, então vem cá, que eu que vou te pegar. Aí ele chegou, eu falei, entra ali. Ele achou que eu ia bater nele. Eu falei, não, velho, vai tomar um banho gelado, não fica sozinho. Sabe, dando umas dicas para ele. Mas eu estou falando isso para você, porque, gente, é tão sério, nós temos que resolver entre nós, mas nós temos que pedir ajuda. Tem hora que a pessoa não consegue abandonar um pecado, e não chama o bispo, não chama um pastor, fala assim, ó, põe a mão na minha cabeça e me ajuda. Ah, não, o que eles vão achar de mim? Irmãos, eu não tenho reputação, não tenho mesmo. Outro dia, eu assim, volta e meia, eu dou uma rata diferente. Porque eu vou falando as coisas assim, às vezes na inocência. E já tomei muita bronca por causa disso. Mas graças a Deus,
assim, nós temos que aprender a passar por essas situações. Então peça socorro. Não importa qual o seu curso superior, não importa de que planeta você veio, não importa de onde você é ou para onde você vai. O importante é que você saiba que Deus está sempre falando com você para você ser mais santo. Amém? Um sonho, acho que o sonho do Senhor é perguntar para qualquer cristão na terra: como é que você chama? Meu nome é santo, eu sou separado para o Senhor. Só que poucas pessoas são assim, hoje é complicado. Então nós temos que ter humildade. Esses homens tiveram humildade, chegaram gritando, clamando por misericórdia. Eles podiam simplesmente ficar cegos lá e viver a vida deles. Mas Jesus entra naquela casa e eles vão atrás. E aqui começa o Big Brother Israel, né? Jesus não tinha privacidade nenhuma, aonde ele ia as pessoas iam atrás dele. Mas eles entram naquela casa sem enxergar e Jesus pergunta para eles: vocês creem que eu posso fazer isso? Jesus sabia tudo, ele sabe o nosso pensamento, antes da palavra vir na nossa boca, ele já sabe. Mas por que Jesus perguntou? Porque Jesus quer ver a nossa boca confessando. Quando o pastor está aqui e fala para você assim, ó, ora em voz alta, ora mais alto, vamos orar. Por quê? Porque o seu confessar vai fazer as coisas acontecerem. Semana passada uma profetisa esteve conosco, uma mulher de Deus, impressionante. Eu comecei a falar uma frase, ela terminou, um negócio que só eu sabia. Falei: que é isso, mulher? Aí ela riu, ela falou: é mistério. E ela foi muito usada por Deus com todos, falou muito com a gente, falou muito com a minha esposa. E eu fiquei observando aquilo, aí ela virou para mim e falou assim: olha, abra a boca e profetiza. Nós precisamos aprender a abrir a nossa boca e falar. Seus pais ainda não converteram, seus parentes, seus tios, avós, irmão, começa a profetizar, começa a orar todo dia de manhã, estende a mão para o rumo da casa dele e fala assim: ó, vai converter em nome de Jesus. Gente, nós temos muita alma para ganhar para Jesus ainda. Tem gente às vezes preocupada, tem uma igreja aqui em Goiânia que eles ficam convidando gente das outras igrejas. O cara está preocupado em convidar gente de outra igreja e tem um monte de gente no boteco. Vamos falar de Jesus para quem não tem, vamos orar por quem está perdido. Amém? Então esses homens tiveram a coragem de dizer a verdade. Irmãos, nós precisamos aprender a dizer a verdade. Tem gente que acha que esconde as coisas de Deus. Eu fico pensando, lá no Éden, Adão achou que estava escondido de Deus. Adão estava parecendo aquele menino que esconde atrás da cortina. Ele esconde atrás da cortina e o pai dele chega e fala: cadê o neném do papai? O pé dele está para fora, ele faz e ele está na cortina. A gente acha que esconde alguma coisa de Deus. A gente não esconde nem do pastor às vezes. Tem um irmãozinho lá na igreja, um adolescente lá, que ele gosta de fazer coisa errada. E volta e meia eu pego ele no pulo. Aí ele fala assim: mas não é possível, pastor, você me acha, hein? Eu falei: rapaz, você acha que você está escondendo de Deus? Há um tempo atrás, eu e minha esposa fomos visitar uma família. Aí nós chegamos na porta, a irmã que nós fomos visitar estava aprontando um barraco, xingando a vizinha. E quase voando panela, gente. A mulher estava para buscar uma faca. Aí minha esposa, muito mais discreta, eu sou muito mais falante, minha esposa falou: bem, vamos embora. Eu falei: vou esperar essa bagunça acabar aqui, vai que eu tenho que chamar o SAMU, né? Vai que eu tenho que chamar os bombeiros, né? Um dia eu falei o SAMU, o Eduardo ficou bravo comigo. Falei: não, são os bombeiros. Eu falei: tá bom, vai que eu tenho que chamar a emergência. Aí, quando estava terminando a confusão, eu e minha esposa descemos do carro. A irmã: você estava aí? Eu falei: há 5, 10 minutos. Agora Jesus estava desde o início. Nós não escondemos nada de Deus, irmãos. Não adianta eu querer esconder nada. Então, eu preciso confessar com a minha boca e crer com o coração. Não é assim que Romanos capítulo 10 ensina? Eu preciso confessar a verdade, sim. Se você está com alguma enfermidade, profetiza todos os dias que você está curado. Começa a lançar a palavra que você está curado em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos entender isso. E eu gosto muito de verdade, eu odeio mentira. Tempo atrás uma jovem chegou em mim, ela entrou na igreja, o Senhor falou para mim: ela vai pedir para você fazer o casamento. E eu falei: Senhor, o que eu faço? Ele não falou nada. Aí ela chegou em mim: oi pastor, quanto tempo? Já tinha um tempo que eu não vim aqui. Falei: pois não. E ela desviada, estava perdida. Aí eu falei para ela: escuta, você vai casar? Ela: vou. Eu queria que você celebrasse. Eu falei: você está grávida? Aí ela: não. Falei: você tem certeza? Você não está mentindo? Não, não estou não. O Senhor já havia falado para mim, uns dias atrás, eu tive um sonho com ela que ela estava grávida. Então assim, eu falei: ó, eu vou acreditar na palavra dela, mas chegou o dia do casamento, aquela pochete que estava aqui, já tinha virado uma meia banda de melancia.
Só que ela pôs um vestido e apertou, para parecer que ela não estava grávida. A minha vontade era ir embora sem celebrar o casamento, e falar, ó, vocês vão arrumar outra pessoa para celebrar esse negócio, eu vou embora. Porque eu odeio mentira. Passou, eu celebrei o casamento, foi muito rápido. Inclusive eu cheguei atrasado, estava chegando de viagem, estava ministrando em outra cidade. Cheguei, fui lá, vi aquela barriga daquele tamanho, fiquei meio assim, mas tudo bem. Na mesma semana, eles voltaram da lua de mel, não sei se foi lua de mel, se foi uma viagem de passeio, né? Porque já tinha comida, a sobremesa antes da janta, né? Aí eu mandei uma mensagem falando, olha, eu não gostei, vocês mentiram para mim, e eu queria dizer para vocês perderam a minha amizade. Aí eles tentaram justificar que a família não podia saber. Falei, olha, não mintam para mim. Eu não gosto de mentira, gente, não gosto. Eu sempre fui muito verdadeiro, eu sou muito verdadeiro nas coisas que eu falo. Se eu posso, eu posso, se eu não posso, eu não posso. Se eu vou fazer, eu falo. Então, eu sou muito discreto com isso aí, mas nós temos que tomar muito cuidado. Porque tem marido que às vezes ele é muito verdadeiro com a esposa. Outro dia um irmão lá da igreja quase deu um tapa na cabeça dele. Porque ele virou para a esposa e falou assim, a esposa falou, bem, essa roupa está me engordando? Ele falou, não, é a pança, não é a roupa não. Eu falei, ô anta, você não pode falar assim com a sua esposa não, está parecendo um cavalo falando com ela. Então não é esse tipo de verdade que eu estou falando não, mas nós precisamos aprender a confessar a verdade. Tem gente que tem vergonha de falar que é crente. Eu me converti 6 meses depois. Quando eu tinha 5 anos, um quiromancista leu minha mão. Falou para mim, ó, você vai ser pobre, você não vai ter nada na vida, você nunca vai casar, nunca vai ter filho, ainda vai depender do seu irmão mais velho. Eu tinha 5 anos. Pensa comigo. E aquela palavra me acompanhou, realmente, até os meus 17 anos, nada deu certo para mim. Nada. Só que eu me converti, eu fui muito radical. Eu falei, Jesus, muda a minha história. E eu chorei muito, no meu encontro com Deus, eu quase desidratei, do tanto que eu chorei. Eu chorei demais, e eu voltei de lá, totalmente decidido a mudar de vida. 6 meses depois, eu fui contratado como estagiário da maior empresa de medicamentos da América Latina, a 2ª maior do mundo. Sabe aqueles homens da pastinha preta que entra na sua frente no consultório, quando você vai consultar? Eu era um desses. Quem já viu esses homens com a pastinha preta? Ah, homem da mala preta, o povo já falava. E eu entrei como estagiário, ganhando quase R$2.000, com 19 anos. Comprei meu primeiro carro. O meu primeiro carro já era melhor que o carro do meu pai. Só para os irmãos entenderem. Então assim, Deus mudou minha vida completamente, mas tudo por uma decisão. Tudo foi uma decisão que eu tomei. Porque eu falei, Senhor, eu estou confessando a verdade, eu quero viver a verdade. E eu me lembro, quando eu entrei nessa área, meu irmão ainda trabalha nessa área até hoje. Eu hoje sou pastor integral. Eu larguei, já fazem 5 anos, e meu irmão não, meu irmão está lá. Mas meu irmão, na primeira semana, me ligou e falou, ó, para de falar de Jesus. Eu falei, o que foi, velho? Está todo mundo falando nos hospitais, que entrou um representante doido, que só fala de Jesus dentro do hospital. Eu falei para ele assim, ó, avisa para quem te falou, que eu não vou parar. Aí ele ficou bravo comigo, desligou o telefone, ficou 1 semana sem conversar comigo. Você vai se queimar, você vai ser mandado embora. Eu falei para ele, se me mandarem embora, eu sou feliz, porque bem-aventurados sois se fores injuriados por causa do nome do Senhor. Então deixa falar. O mesmo homem que reclamou para ele, que eu estava falando de Jesus, 2 anos depois teve um problema no casamento e me procurou. Eu tinha acabado de me casar, eu já estava aconselhando o casal. Gente, não adianta. Não adianta. As pessoas precisam aprender a confessar a verdade, você não pode ter vergonha não. O apóstolo Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. Você não pode se envergonhar de ser cristão não. Eu lembro que na faculdade eu comecei um grupo de oração. Em todo lugar que eu ia, eu abria uma célula, um grupo de oração. Eu abri um grupo de oração na faculdade, e um dia uma pessoa apareceu assim, sabe aquela pessoa que chega com medo de mostrar para os outros, abriu a porta assim, olhou para o lado, não vi ninguém, entrou, fechou a porta, escondeu. Falei, que isso? Não, eu também sou crente. Falei, apareceu o James Bond de Cristo, o agente secreto. Não adianta você querer esconder. No reino espiritual, Satanás sabe quem é você. Por isso que você tem que assumir a sua identidade de cristão mesmo. Amém? Isso é uma escolha que você faz. Então confesse a sua fé. E Jesus cura aqueles 2 homens e fala, não conta para ninguém. Sabe por quê? Jesus era o homem mais importante que passou pela terra foi o Senhor, mas ele
tinha uma noção dos tempos, ainda não era o tempo da exposição dele para os judeus. Então Jesus não era aquele cara sem noção, ele tinha noção de tudo. Jesus sabia onde é que ele ia chegar, ele sabia que ele ia se entregar para morrer numa cruz, ele já sabia tudo. Mas eu fico pensando assim, o tanto que nós precisamos aprender com Jesus. Tem gente que gosta de se expor demais, tem gente que gosta de falar demais, mas deixa eu te falar uma coisa, esse texto aqui ensina para nós que é mais fácil curar um cego do que fechar a boca da pessoa, né? Porque, gente, eles saíram falando para todo mundo, mas tudo bem, Jesus tinha um propósito em tudo isso, mas eu aprendo com isso aqui, que quando eu me calo, eu aprendo coisas que eu ainda não sei. Às vezes a gente fala e não aprende nada, porque não está ouvindo. Tem uma musiquinha de criança que eu amo. Deus me deu 2 olhinhos para ver, 2 ouvidos para ouvir, e o nariz para... E uma boca só. Se eu tenho 2 ouvidos, eu preciso ouvir mais. Amém, irmãos? Nós precisamos aprender. A palavra de Deus, ela pode nos mudar. Mas era assim, e Jesus não tinha folga, porque logo depois que aconteceu esse milagre dele curar os 2 cegos, trazem um mudo para ele. Só tem um detalhe, gente. Aqui fala que o cara estava endemoniado, ele tinha um demônio que fazia o cara ficar mudo. Hoje parece que o demônio entra para fazer a pessoa falar, né? É o contrário, né? Mas eu fico meditando nesse texto aqui, pensando, peraí. Aí eu fui pesquisar isso aqui, Senhor, por quê? Aqui tem um detalhe histórico. Naquele tempo, os judeus entrevistavam o demônio antes de expulsar o demônio. Como é que você chama? Lembra do texto? Legião urbana. Não, legião só. Como é que você chama? Legião. Por que Jesus fez aquilo? Porque era uma cultura dos judeus. Perguntar para o demônio, como é que você chama? Ele falava o nome, você expulsava. Agora, como é que expulsa um demônio do mudo? Como é que você chama, demônio? Fala o seu nome, demônio. Não fala. Como é que expulsa? Era um negócio sem solução. Mas tudo que para as pessoas não tem solução, para Jesus tem. Amém? As pessoas ainda não entendem isso. Tem gente que fala assim, olha, mas eu não acredito, será mesmo? Jesus traz solução para o problema. Quem aqui de vez em quando tem uma dorzinha de cabeça? Quem tem dor de cabeça sempre? E deve tomar Dorflex, né? Nunca foi no médico. A maioria das pessoas são assim, não vai no médico descobrir a causa. Toma um remédio paliativo. Não, isso é só tensão. Outro dia um amigo meu descobriu um aneurisma, porque não ia no médico. Sentindo dor. Falei, mas não é possível. Então nós precisamos aprender com isso também. Jesus traz solução para o problema, e não só para o sintoma. Jesus vem curar esse homem no coração. Eu fico pensando, só Jesus pode curar o nosso coração, gente. Outro dia uma jovem virou para mim e falou, pastor, eu já apaixonei tanto, eu não mando no meu coração. Eu falei, Jesus pode curar seu coração, filha. Se entrega para Ele, que você vai apaixonar pela pessoa certa. Quantas pessoas desistem de relacionamento, desistem de tudo, porque tiveram algo ruim, tiveram um relacionamento frustrado. Mas acontece uma reação, 3 reações aqui, dentro desse povo, dentro desse negócio aqui. Primeiro, da primeira parte, ninguém questiona Jesus. Jesus vem e cura. Ninguém questiona, o povo fica admirado. E aí surge o primeiro grupo de pessoas. Isso é um problema muito sério. Tem gente que hoje anda com Jesus, mas só admira Ele. Igual a multidão. 5 pães e 2 peixinhos. Todo mundo comeu. Sobrou um monte de cesto. Mas e aí? A multidão foi embora. Acabou tudo. Ficaram só os discípulos. Então nós não podemos ser admiradores. Você pode repetir isso comigo? Fala, eu não posso ser apenas admirador. Eu posso admirar, mas eu preciso servir. Amém? Então ninguém pode questionar o poder de Jesus. De volta e meia, alguém vem me questionar algumas coisas da Bíblia. Outro dia uma pessoa veio conversar comigo, falou, para mim a Bíblia é livro de criança. Eu falei, não fala da palavra do meu pai não, que você vai arrumar confusão comigo. Aí o cara falou, não, foi o homem que escreveu o livro. Eu falei, você queria que fosse um cavalo? Ué, lógico que foi homem. Foi um homem que escreveu. Mas por que o homem escreveu? Porque ele foi inspirado por Deus. Aí ele falou assim, mas me prova que a Bíblia é verdadeira. Eu falei, opa, aí vamos conversar. Um livro que foi escrito há milhares de anos, e que tem coisa que está acontecendo hoje que está escrita aqui. Tem coisa que vai acontecer ainda que está escrita aqui. Tem coisa que já se cumpriu e foi escrito 700, 1000, 2000 anos antes.
Falei para ele, um livro que já mudou a vida de muito drogado, que hoje não é drogado, mas é um ex, que salvou a vida de muita prostituta, que salvou a vida de muita gente. Falei, rapaz, eu sou ateu. Falei, o seu ateísmo já curou alguém? Ele falou, não. Eu falei, pois é, essa palavra aqui já curou a vida de muita gente. E eu falei, eu estou aqui para falar para você. Comprovação arqueológica, geográfica. Gente, o povo fica tentando provar a Bíblia, e tem prova. Há pouco tempo os cientistas fizeram a contagem dos dias, e faltou um dia no calendário. Eles pegaram o calendário judaico, e calcularam lá, faltava um dia. Aí os homens, mas não é possível, e contaram, e faltava um dia. Aí um cientista cristão levantou a mão e falou, eu posso responder? Aí o cara falou, pode. Ele passou a mão na mala dele, tirou uma Bíblia, abriu em Josué capítulo 10. E Josué orou e o sol parou por quase um dia. Aí mas aí está falando quase um dia. Falou, peraí só um pouquinho. Abriu no livro do profeta Isaías, quando Isaías pede para retroceder a sombra 10 graus. Eles somaram aquele tempo, segundo a tradição, dizia exatamente 24 horas. Aí eu comecei a contar isso para o cara falou, rapaz, mas me fala uma coisa que está acontecendo agora. Eu falei, peguei meu celular, Apocalipse capítulo 13. Fala sobre o chip na mão direita e na testa. Existem pessoas já no Brasil que estão usando o chip. Um pastor amigo meu estava na Inglaterra esses dias. E ele entrou no supermercado todo vazio, não tinha um funcionário. Ele falou, rapaz, quem vai me atender? Aí quando ele olhou, tinha as máquinas de cartão. Aí ele falou, então é ali, né? Aí ele mesmo pagou. Quando ele foi pagar, passou um homem, pegou um negócio e fez assim, com a mão direita e passou direto. O homem já usava o chip na mão direita. Apocalipse capítulo 13. E isso é um sinal da volta de Jesus. Outro dia eu encontrei um pastor de 89 anos, 87, 89. Ele me abraçou, a primeira coisa que ele falou, menino, trabalha que Jesus está voltando. Eu fiquei tão assustado, porque ele ele me abraçou, me apertou um pouquinho e falou assim, menino, trabalha, Jesus está voltando. E eu fico pensando nessas coisas, tem gente que não acredita na Bíblia. E eu fui para cima desse cara e falou, não, tá bom. Eu começo a acreditar um pouquinho na Bíblia. Ele falou para mim, falei, rapaz, não tem como não acreditar na palavra de Deus. Então não tem como questionar quando é Jesus que cura. Amém? O povo fala assim, isso aí foi de... Quando é Jesus que cura, irmãos, não tem essa conversa. Então é muito sério. Quantas pessoas foram beneficiadas? Os gladiadores acabaram por causa do cristianismo. Os vikings, alguns deles, tudo bem, quando os vikings se converteram, diz a tradição que eles eram batizados, mas deixavam a espada para fora. Tem gente que ainda tem muita coisa para fora da água, que não morreu. Então eu quero te falar hoje é dia de você clamar por misericórdia, e deixar de ser admirador. Existe uma segunda classe aqui, aqueles que odiavam Jesus. Alguém conhece alguém, algum amigo conhecido seu que odeia Jesus, que fala que odeia? Eu sempre, todo lugar que eu estou indo, engraçado, parece que está aumentando isso. As pessoas hoje odeiam o Senhor. Os fariseus odiavam Jesus. Eles falam, está expulsando demônio, é por demônio. Gente, pensa comigo. Como é que expulsa demônio por demônio? Aí Jesus dá um nó na cabeça deles, né? Peraí, como é que um exército luta contra eles mesmos? Mostrando claramente para nós que não fazia sentido aquilo que os fariseus estavam falando. Então eu não posso ser admirador e eu não posso odiar também. Mas existe um terceiro grupo, e já encerrando, esse terceiro grupo é o grupo daqueles que confessam Jesus como Senhor. Que confessam a verdade, que não tem vergonha do Evangelho. Que não tem vergonha, os meninos podem vir subindo. Sabe, tem gente que tem vergonha de falar. Tem gente que tem vergonha de, eu não vou lá na frente na hora do apelo, eu não vou lá na frente na hora que fizerem o apelo, porque esse negócio não é para mim. Mas no fundo, você sabe que alguma coisa tem que mudar em você. Gente, não interessa a idade. Outro dia, eu estava pregando numa cidade, no interior, e uma senhora de 95 anos entregou a vida para Jesus. Gente, eu comecei a chorar. Porque uma pessoa que chega nessa idade, ela já tem as convicções dela. Ela já sabe o que ela quer. E essa senhora veio chorando e falou, eu quero Jesus. Assim como os meus avós aceitaram Jesus comigo. Eu só não tive a oportunidade de evangelizar meu avô, pai da minha mãe que já faleceu. Mas eu evangelizei meus outros avós. Eu tenho uma avó que ela mudou totalmente depois que aceitou Jesus. Ela era uma mulher amargurada. Ela era uma mulher que... O meu avô foi muito terrível. Meu avô, com o primeiro ano de casado, traiu ela na cama dela. Ela tinha acabado de casar. Ela viveu 24 anos com ele, tendo um monte de mulher. E ela ficou muito amargurada. E ela separou dele, ela desquitou dele. Pensa isso há 50 anos atrás. Naquela época era um escândalo isso. Mas
nós precisamos escolher crer em Jesus. Nós precisamos escolher servir Jesus de verdade. Eu preciso ser totalmente dele. Eu não posso ser uma pessoa, se eu vou fazer algo para Deus, eu preciso me rasgar. Nós vamos até cantar uma canção que fala isso. Nós precisamos abrir o nosso coração.